A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Pera, como assim o Trump tá bravo com o etanol do Brasil? Sendo que foram os próprios americanos que ajudaram a construir essa indústria por aqui. Brasil! É tipo você montar uma lanchonete com seu amigo, o negócio bombar, e aí ele reclama que não consegue mais vender coxinha lá dentro. Lógica parecida. O presidente dos Estados Unidos e atual líder em menções aqui no podcast resolveu mirar suas tarifas no Brasil por causa da queda nas exportações de etanol. Mas a história é um pouquinho mais complicada. Envolve milho, tarifas, Cargill e uma usina lá no Mato Grosso que mudou o jogo. Inclusive, tem gente do Mato Grosso aqui? Então hoje a gente vai te explicar como que o Brasil deixou de ser cliente fiel do etanol americano e passou a ser concorrente. Pois é, e por que isso tá gerando faísca no comércio entre os dois países? Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB. Pois é, 5 anos depois da pandemia, ele voltou. Não é o vírus, calma. É o trabalhador que pega metrô e ônibus nos Estados Unidos. Pois é, ele tá no escritório, de novo, com mochila nas costas, cafezinho na mão e a pergunta na cabeça. Por que mesmo eu tô fazendo essa reunião presencial que poderia ser um e-mail? Pois é, pela primeira vez desde 2020, mais da metade das grandes empresas dos Estados Unidos estão exigindo que os funcionários voltem integralmente ao escritório. E aquele home office dos sonhos virou lembrança. Hoje a gente vai falar sobre o fim da era do trabalho híbrido, como que isso está mexendo com o mercado imobiliário e por que tem prédio em Nova York cobrando aluguel de quase $100 o metro quadrado, enquanto outros estão sendo demolidos. E se você trabalha na Amazon, Starbucks ou JP Morgan, talvez já tenha recebido o recado. Ou você volta para o escritório, ou você volta para sua casa e para o mercado de trabalho. Então, 2 temas super interessantes para o episódio de hoje. Lembrando que caso você não siga a gente, você pode fazer isso. Só clicar aqui no nosso perfil, apertar com o seu dedo e colocar para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e também no mundo. E o mais importante, eu só vou beber água aqui rapidinho. Bora pro episódio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sim, ele de novo aqui no podcast, decidiu mirar no Brasil. Ele culpa as tarifas que o Brasil cobra sobre o etanol americano pela queda nas exportações do produto. Segundo ele, o Brasil estaria prejudicando os produtores americanos com essas barreiras comerciais. Mas, na prática, essa perda de espaço do etanol dos Estados Unidos no Brasil tem muito mais a ver com uma mudança que aconteceu dentro do próprio mercado brasileiro e que, ironicamente, contou com a ajuda das empresas americanas. Olha, para isso a gente precisa falar da virada do milho. O que é virada do milho? Nos últimos anos, o Brasil investiu pesado em uma nova forma de produzir etanol. Em vez de depender quase só da cana-de-açúcar, o país passou a fabricar esse combustível também a partir do milho. Só esse ano, a produção brasileira de etanol de milho deve bater os 10 bilhões de litros, isso segundo a consultoria Datagro. Essa virada começou lá em 2017, quando uma empresa chamada Summit Agricultural Group, com sede no estado americano de Iowa, abriu a primeira usina de etanol de milho aqui no Brasil, isso por meio de sua subsidiária chamada FS. Então, de lá para cá, essa FS cresceu e hoje já opera 3 usinas, produzindo mais de 2 bilhões de litros por ano. Ou seja, uma parte importante do etanol que agora compete com o dos Estados Unidos. É feito com tecnologia e dinheiro dos Estados Unidos. Então, com o crescimento da produção nacional, o Brasil passou a proteger seu mercado. Então, em 2017, a gente impôs uma tarifa de 18% sobre o etanol importado, especialmente o dos Estados Unidos, isso para evitar que ele derrubasse os preços do combustível local. Na visão de especialistas, o Brasil teve bons motivos para fazer isso. O país queria dar espaço para que a indústria nacional crescesse e ele conseguiu. Segundo a analista Ana Zankener, da consultoria CESAP, o etanol de milho produzido no Brasil hoje já cobre praticamente toda a demanda. Isso quer dizer então que, mesmo se o governo brasileiro zerasse as tarifas, o etanol americano ainda teria dificuldade para competir no mercado local. E aí é que entra o contra-ataque do Trump. Como você já entendeu, essa proteção ao produto nacional irritou o governo Trump. Na semana passada, o presidente anunciou que pretende impor tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros, começando lá em 1º de agosto. Isso pode afetar a exportação de alimentos como café e carne bovina,
e até produtos como papel higiênico. O governo dos Estados Unidos também abriu uma investigação formal sobre o Brasil por meio do USTR, que é o Escritório de Comércio Americano. A acusação é de que o Brasil traiu antigos acordos comerciais ao subir essas tarifas. O presidente da Associação de Combustíveis Renováveis dos Estados Unidos, o Geoff Cooper, foi direto ao ponto, dizendo assim, abre aspas, a gente passou quase uma década lutando contra essas tarifas injustas. Enquanto o Brasil fechava a porta para o nosso etanol, os Estados Unidos continuavam comprando o etanol deles, fecha aspas. Tá, ele falou isso em inglês, mas eu tô traduzindo, né? Olha, só que esse discurso ignora um detalhe importante. Quem ajudou a construir essa nova indústria brasileira do etanol foi justamente o capital americano. Além da Summit, a gigante Cargill, que é a maior empresa privada dos Estados Unidos no setor agrícola, também está entre os produtores de etanol de milho no Brasil, e a tendência é de crescimento. A associação do setor, chamada UNEN, disse que hoje o país já tem 24 usinas em operação e outras 16 em construção. Então, com essa produção em alta, o Brasil não depende mais do etanol importado dos Estados Unidos. E, na verdade, quem sai perdendo com uma guerra tarifária agora são os consumidores americanos, que podem acabar pagando mais caro por produtos agrícolas aqui do Brasil. E vale lembrar, meu caro ouvinte Strateger, que o Brasil ainda exporta etanol para os Estados Unidos, principalmente para a Califórnia, onde há incentivos para combustíveis com menos impacto ambiental. Em 2024, por exemplo, foram enviados cerca de 300 milhões de litros para lá. Mas, no total, isso é pouco. Hoje, apenas 5% do etanol brasileiro é exportado. O restante fica no mercado interno, aqui, que é bem mais importante para as usinas do país. Segundo William Hernandes, da consultoria FGA, a ameaça de tarifas de Trump não assusta tanto os produtores brasileiros, justamente porque eles não dependem dos Estados Unidos como antes. Ou seja, no fim das contas, o etanol virou um capítulo a mais nas disputas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E essa história tem um toque irônico. O que hoje provoca a fúria de Trump foi, em boa parte, construído com a ajuda dos próprios americanos. Boa, história curiosa aí da Bloomberg News. Agora, vamos falar de escritório. Trabalho remoto? Trabalho presencial? A velha pergunta. Tem pessoas novas no podcast, eu não sei as suas respostas. O que você prefere? Trabalhar no escritório ou trabalhar em casa? Você trabalha em casa ou trabalha no escritório? Você gostaria de mudar o seu formato? Comenta aqui, eu vou ler no próximo episódio as suas opiniões. Olha, pela primeira vez desde o início da pandemia, mais da metade das grandes empresas dos Estados Unidos agora estão simplesmente exigindo que seus funcionários trabalhem 100% do tempo no escritório. Os dados são da consultoria imobiliária JLL. Bom, antes, o modelo híbrido, aquele em que as pessoas trabalham parte da semana de casa e parte no escritório, era comum. Para você ter uma ideia, em 2023, 78% das maiores empresas dos Estados Unidos ofereciam esse formato. Agora esse número caiu, e caiu bastante, para 41%. Já o grupo de empresa que quer todo mundo presencial saltou de 5% para 54%. E olha, esse movimento tem mudado o mercado de escritórios. A presença dos funcionários nos prédios aumentou 1,3% em abril e maio desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E os prédios mais modernos e bem localizados estão se valorizando bastante. A JLL diz que os aluguéis dos edifícios mais desejados de cidades como Miami, Nova York e São Francisco chegaram aos maiores preços da história. Pois é, em novos empreendimentos o aluguel médio subiu para $92,38 por metro quadrado, que é o valor mais alto já registrado. Enquanto isso, os prédios mais antigos ou menos atrativos estão sendo tirados do mercado. E isso acontece porque muita empresa não quer mais manter espaços que ninguém quer alugar. Só no último trimestre, o número total de metros quadrados disponíveis para escritórios lá nos Estados Unidos caiu 65 mil metros. Isso acontece por conta de demolições e conversões desses prédios para outras finalidades, como moradia, galpões industriais ou espaços mistos. Esse retorno dos funcionários também tem servido como justificativa para os aluguéis altos nos prédios de alto padrão. Então você aí que deixou de trabalhar remotamente para ir para o escritório, talvez, só talvez, você esteja sendo obrigado a ir para o escritório para justificar o aluguel do seu escritório. Mas bom, entre as 10 maiores empresas da lista Fortune 100, 7 exigem que os funcionários estejam no escritório pelo menos 4 dias por semana, e outras 3 já demandam que você esteja lá em tempo integral. No geral, a média de dias que funcionários são obrigados a estar no escritório subiu de 2,6 dias por semana em 2023 para 3,8 dias agora em 2025.
alguns exemplos aí de empresas que estão puxando essa volta definitiva ao presencial, caso você esteja curioso. Aqui temos a Amazon, que anunciou ainda em 2024 que queria que todos os funcionários corporativos de volta, né, ao escritório até janeiro de 2025. Ou seja, tá todo mundo já de volta. O JP Morgan, que também encerrou o modelo híbrido no começo do ano. E a Starbucks, que informou que a partir de setembro, todos os funcionários corporativos precisam ir ao escritório 4 dias por semana. Além disso, gerentes que trabalham de forma remota terão que se mudar para Seattle ou Toronto em até 1 ano. Pois é, quem decidir sair da empresa nesse processo vai receber uma compensação em dinheiro. Apesar disso, nem tudo saiu como planejado. Algumas dessas empresas foram pegas de surpresa e não tinham espaço suficiente nos escritórios para receber todo mundo de volta, o que forçou uma reorganização interna. Já imaginou essa cena, você ser obrigado a voltar para o escritório e você chega lá e não tem uma mesa para você? Pois é, mesmo assim, a tendência tá clara. As empresas estão retomando o controle sobre onde o trabalho acontece. E a era em que trabalhar de casa era o padrão parece estar chegando ao fim. E com isso eu queria agradecer ao meu chefe por me deixar trabalhar de casa e gravar o podcast no sofá. E bom, as informações são da Bloomberg News, eu sou o Alan Blanco e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. Uau. E bora ler aqui os comentários do episódio passado, onde comentamos sobre a dívida pública que pressiona o Brasil. Lucas Souza diz, o bait da foto da capa foi bom, hein? Ainda bem que já sigo e acho que merece eu seguir de todos que caíram. Ele quer dizer que todo mundo que caiu merece seguir o podcast depois disso. Eu concordo com o Lucas. Um big beijo, Lucas. Nando diz, se eu soubesse que haveria falta de hotéis no Pará, teria investido na rede hoteleira por lá. Pois é, às vezes dá vontade de voltar no tempo e ficar à frente de tendências. Bianca Pérez Lopes diz, queria demais o episódio de vocês falando sobre as mudanças do IOF. A gente ouve a esquerda falando uma coisa e a direita falando outra. É difícil demais ter uma visão da coisa real. Bianca, a gente fez alguns episódios sobre isso quando foi anunciado essas medidas. Acho que vale você procurar aqui no nosso perfil, aí se você tiver alguma dúvida você comenta, que eu vejo de fazer um outro episódio com mais atualizações sobre. Joaquim Marçal diz, eu caí na pegadinha da capa. E você seguiu? É isso que importa, Joaquim. E Lulu Now diz, toda vez que aparece o Alan Bot, eu dou um sorrisinho muito sincero. É o Ialan. Não é o Alan Bot, esse é o nome dele, Ialan. Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá, big beijos. Não, big beijo.